Nesse vídeo aqui eu vou trazer o meu planejamento de análises e palpites para essa grade do futebol de segunda-feira. Fala máquinas, J aqui e mais um vídeo de palpites, né, onde eu vou estar trazendo aí as minhas análises, a minha visão, certo? Para os jogos da segunda-feira, né? Temos uma grade fraca hoje, mas antes de eu começar a falar dos jogos, né, vou pedir já para você fortalecer aí, beleza? Já deixa seu like, já ativa o sininho, que assim que eu postar o vídeo aqui já chega para você de primeira, e não se esquece de se inscrever, isso é bem importante, beleza? Só para dar uma força aí pra gente que tá todos os dias aqui trazendo conteúdo para vocês. Fechou? Então é isso, vamos pro nosso planejamento aqui. No final, né? Depois você vai lá, não vai agora não, depois vai lá na descrição, vai ter o bilhete pronto da minha boa do dia, do meu bingo, certo? Que eu fiz em cima dessas análises que eu tô trazendo para vocês aqui, beleza? E vai ter também o link do grupo gratuito do Telegram, que eu envio outras oportunidades lá diariamente, beleza? Então é isso, vamos pra tela aqui, vamos lá. Eu separei 4 jogos hoje, beleza? Nessa segunda-feira, separei o jogo entre Inter e Remo, beleza? Pelo Brasileirão, fechando a rodada, né, do Brasileirão, essa rodada. Deportivo La Coruña e Elche, beleza? Separei também 2 jogos aqui, ó, de um campeonato que eu, nessa temporada passada, tive um bom resultado, beleza? Da La Liga 2. Separei aqui o jogo do Sporting com Sabadell e Almeria e Eldense, beleza? Infelizmente a gente vai ter que analisar aqui jogos da primeira rodada, porque a grade está bem fraca, né? Brasileirão só temos um jogo. Vamos começar logo por esse jogo do Brasileirão, o jogo do Inter, que na minha visão temos boas linhas aqui para poder aproveitar. Fechou? Vamos lá, vamos comentar sobre esse jogo. Estou aqui no aplicativo do SofaScore, vamos ver aqui os últimos confrontos, né? Eu acredito que deve ter tido um confronto só entre Internacional e Remo, né? Porque o Remo acabou de subir, né? Da segunda divisão para a primeira. Vamos lá. Inter e Remo aqui, ó. Primeiro vamos olhar a classificação deles. Confronto direto, beleza? O Inter tá com 23 pontos, beleza? Fora da zona de rebaixamento. O Santos e o Vasco vêm logo abaixo ali. O Remo tem 22 pontos também. Ou seja, confronto direto, confronto que na minha visão, isso aqui já se diz que vai ser bom para gols, beleza? Foi o que eu falei ontem com vocês sobre o jogo do Santos e Vasco, né? E deu no que deu, 3-0. Confronto dos desesperados. Então, assim, quero dar uma olhadinha aqui no confronto direto entre eles. Vamos aqui. Confronto direto entre eles. O último confronto, se eu não me engano, foi empate. Deixa eu ver. Foi, ó, 1-1. O último confronto agora em fevereiro de 2026. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui como é que o Inter vem. Os últimos confrontos. Não vou puxar muitos confrontos, puxar alguns. O Inter pegou agora pelo Brasileirão o Palmeiras, né? Empatou 0-0. Vem de uma classificação pela Copa do Brasil contra o Corinthians, né? Se classificou, fez 2-0 em casa e depois 2-1, né? Perdeu, mas na soma dos gols aí acabou se classificando. Deixa eu ver só mais um jogo aqui, né? O Inter empatou com o Flamengo dentro de casa em 1-1, beleza? E vem de outros resultados aí, saindo essa linha de 1,5 gols, 2-0, 2-1, 3-1, 2-0. Bons números aí do Inter, né? Puxando para esse 1,5 gols aqui, pelo menos, né? No jogo aqui, já o histórico do Remo, o Remo pegou o Galo, ó, o último jogo, pelo Brasileirão foi 2-2. Aí teve a Copa do Brasil, querendo ou não a Copa, né? Serve também pro Inter. Que bom que tinha os gols lá, que o Inter tinha feito gol na Copa do Brasil. Mas também serve, né? Copa do Brasil a gente sabe, deu uma bugada aqui agora. Copa do Brasil a gente sabe que, por ser uma Copa, pode ser um pouco mais under, né? Os times tendem a entrar com um pouco mais de desconfiança e tudo mais. Mas por aqui a gente vendo os jogos do Remo, né? Tirando esses jogos da Copa do Brasil, né? Veio ali de um 2-1 contra o Mirassol, né? E um 2-0 contra o Vitória. Acredito que até aqui já tá bom pra gente puxar, né? E ainda perdeu de 3-0 pro Corinthians, beleza? Então aqui, o que é que eu faria nesse jogo? Eu procuraria aqui a linha de 1,5 gols, beleza? O Inter, por jogar em casa, ser um confronto direto, eu não gostaria de tomar o lado do Inter, até porque o Inter não tá esse time tão confiável, beleza? Mas, pegando o Remo, eu acredito que o Inter ele tem um time melhor, né? Tem um time melhor do que o Remo, beleza? Abriu aqui esse jogo aqui do nada. Então vamos seguir aqui pelo aplicativo do Radar Esportivo. Vamos aqui ver como é que vem o Inter jogando em casa, na verdade, não só jogando em casa, mas os últimos confrontos do Inter em relação a vencer o jogo. Ó, venceu o jogo contra o Corinthians, né? Foi 2-0 lá pela Copa do Brasil. Jogando em casa, perdeu para o Cruzeiro pelo Brasileirão, né? Jogou contra antes da parada da Copa do Mundo, deu 4-1 no Vasco, jogando em casa, né?
e depois veio aí oscilando bastante, né, tendo derrotas, empate. Teve a vitória contra o Corinthians. Ou seja, o que é que eu faria aqui? O que é que eu poderia puxar mais do que 1,5 gols aqui nesse jogo entre Inter e Remo? Puxaria aqui Inter para vencer um dos tempos. Eu não confiaria do Inter ganhar o jogo, beleza? Porque não vem tão confiável aí como vocês podem ver pelos últimos confrontos do Inter. Então eu puxaria aí pelo menos Inter para vencer um dos tempos, se for de colocar em um bingo, alguma coisa. Mas eu acredito que a linha mais segura, né? Que nada é certeza, mas uma linha mais segura seria aí 1,5 gols nesse jogo. Quero dar uma olhadinha também em relação a cartões. O radar esportivo aqui é bom para cartões, vamos dar uma olhadinha. Como é que vem aqui o Inter e o Remo. Que, se eu não me engano, quem vai apitar esse jogo é a Edna, tá? Deixa eu só ver aqui, só para confirmar. Edna é na minha concepção, uma juíza boa para cartões, tanto que está aqui a média 4,36. Né? Vamos ver como é que vem aqui tanto o Inter quanto o Remo nos últimos 10 jogos em relação a cartões. Tá? 10 jogos aqui, ó. Vamos lá. Recebeu mais que o outro, 20%, 40%, média de cartões recebidos, 1,10, 0,80. A porcentagem aqui de 3,5 cartões, que é uma linha que eu gostaria de usar aqui em bingos. Por quê? Qual o contexto aqui? Eu não vou só nos números, beleza? Os números estão me dizendo aqui, ó, 80% para o Inter, 13,5 cartões, e 70% para o Remo, beleza? Só isso baseado nos últimos 10 jogos, mas é um confronto direto, beleza? Acredito ali que, por exemplo, o Remo abriu o placar, o jogo fica mais nervoso, ou o Inter também abriu o placar, o jogo fica mais nervoso, porque são duas equipes que estão na zona de rebaixamento e precisam de qualquer jeito tá saindo ali dessa situação, beleza? E a Edna tem uma média muito boa, a Edna às vezes se atrapalha um pouco ali, então eu utilizaria essa linha de 3,5 cartões aí também, né, nesse jogo entre Inter e Remo, beleza? Então, linhas interessantes na minha visão. Inter venceu um dos tempos, 1,5 gols, na minha visão, é a mais segura nesse jogo, beleza? Uma linha mais segura, que não é certeza, mas na minha visão a linha mais segura, e 3,5 cartões, beleza? Vamos agora para o próximo jogo aqui, ó. Deportivo La Coruña e Elche, beleza? Eu queria dar uma olhadinha aqui, por ser primeira rodada, eu não quero me aprofundar em tomar lado, certo, aqui, porque são dois times de primeira divisão. Queria dar uma olhadinha nos gols, tá? Vamos lá junto comigo ver aqui se tem algum confronto entre eles aqui, porque se não me engano o Deportivo La Coruña subiu da segunda divisão aqui, deixa eu ver aqui, só pra gente confirmar. O Deportivo La Coruña, se eu não me engano, ele disputou a La Liga 2 agora na temporada passada. Vamos dar uma olhadinha aqui. Temporada passada aqui do Deportivo La Coruña. Aqui, tá aqui. O Deportivo La Coruña subiu, exatamente. Então, assim, eu assistia bastante a La Liga 2, né? Assisto, na verdade, mas estava acompanhando bastante. E eu vi o Deportivo La Coruña um time de qualidade, beleza? Não era um time ruim, não é à toa que subiu para a primeira divisão. Dos últimos 5 confrontos aí do Elche, em 4 bateu 2,5 gols. Já o Deportivo La Coruña puxa para o menos de 2,5 gols, bateu em 5 dos 6. Vamos ver mais ou menos aí como é que tá os últimos confrontos. A gente pode ver esse confronto aqui, ó, que foi 4-0 pro Elche, beleza? O Deportivo jogando em casa, o Elche ganhou de 4-0. Isso foi em 2025, né? Já vai mais de um ano, porque foi em junho de 2025. Vamos dar uma olhadinha aqui. Os últimos jogos do Deportivo La Coruña. Jogando amistoso, a gente não pode considerar tanto, 1-0, 1-0, 1-1. Vamos dar uma olhadinha nos últimos confrontos não vou acompanhar muito aqui o amistoso, nos últimos confrontos oficiais aí do Deportivo La Coruña na La Liga 2 na temporada passada, ó. 2-1 com Las Palmas, isso já no final da temporada, 2-0, 2-1, 1-0, 2-1, 1-1. Vamos aqui ver agora o Elche. Como é que veio o Elche aqui? Não tem, infelizmente não tem não tem nenhum jogo no histórico oficial ultimamente dessa temporada. Aqui são amistosos, né? 2-2, 2-2, 3-0. Mas vamos dar uma olhadinha aqui na La Liga, né? No ano passado, na temporada passada, 1-1, 1-0, 2-1, os últimos confrontos. Eu puxaria aqui nesse jogo, no máximo, essa linha de 1,5 gols, né? Deixa eu só confirmar qual é a odd que tá aqui, Deportivo La Coruña, aqui. Dá uma olhadinha na odd do 1,5 gols aqui. 1,5 gols, uma odd 1,40, né? Boa pra gente colocar em até uma bet mais de segurança, no bingo também pode ser, em um bingo que você faça hoje. Bom, você vai ver qual foi a minha decisão dos meus bilhetes prontos aqui do meu bingo, da minha boa do dia, aqui no link da descrição, beleza? Mas esse 1,5 gols aqui, eu devo utilizar ele, fechou? Vamos pro próximo jogo aqui, né? São 4 jogos que eu separei, e aí agora vamos analisar os jogos da La Liga 2, Sporting Sabadell, beleza? Sabadell é um time que veio da terceira divisão, vou mostrar para vocês aqui, ó. Sabadell veio da terceira divisão, certo?
jogou a terceira divisão da Espanha na temporada passada, certo? O time do Sporting, se eu não me engano, vou dar uma olhadinha aqui, ele terminou no meio de tabela ali no ano passado. Aqui, ó, o Sporting veio aqui terminou em 10º colocado, beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas partidas do que a gente vai ter, né, dos últimos confrontos aqui. Ó, mais de 2,5 gols, bateu em 9 de 10, beleza? Ambas marcam, bateu em 9 de 10 dos jogos aqui do Sporting, certo? Números bons, números muito bons para gol, né, na verdade. E vamos ver aqui os confrontos diretos por 2021, então não vou nem olhar, certo? Tem muito tempo que eles não se enfrentam. Vou dar uma olhadinha aqui nas últimas rodadas da La Liga 2. 2-1 Sporting venceu. Sporting venceu o Almeria 3-1. Sporting venceu o Zaragoza também, né, 3-1 nos últimos 3 confrontos ali da La Liga 2. Vamos ver aqui o time do Sabadell, né, na terceira divisão. Sabadell finalizou a temporada passada dando 4-0. Isso aqui eu não vou considerar esses amistosos, mas vocês podem ver, ó, 1,5 gols em praticamente todos os jogos aí, beleza? Perdeu aqui o Sabadell, ó, depois ganhou 3-0, 2-0. Enfim, acredito aqui, certo, que esse jogo, até eu tinha anotado aqui sobre esse jogo, o Sport Gijón, para poder vencer pelo menos um dos tempos, até porque é um time que dá uma oscilada dentro de casa, né, e tá começando agora também a temporada, então, pô, no máximo ali, se for para puxar o lado do Sport Gijón ali, para ele ganhar um dos tempos, beleza? E também pode utilizar a linha ali dele marcar, ou até 1,5 gols também, certo? Um golzinho dele com 1,5 gols, tá legal aí para utilizar nos seus bilhetes, beleza? Pelo menos eu vou utilizar no meu bilhete, se você considerar que vale a pena, fechou? Temos aqui agora o confronto entre Almeria e Eldense, mesma situação, vamos só confirmar aqui, o Almeria acredito que já jogou a segunda divisão, ó, já vinha na segunda divisão, beleza? E o time do Eldense, aqui ó, o time do Eldense também veio da terceira divisão. Mesma situação aqui, beleza? Vamos dar uma olhadinha nos números, né, desse confronto aqui. Vamos lá, as últimas partidas do Almeria, as últimas partidas do Eldense. Ó, o Eldense dos últimos 10 jogos, 2,5 gols bateu em 9, beleza? E menos de 2,5 gols no jogo do Almeria, bateu em 4 de 5, menos de 2,5 gols, beleza? O último confronto direto entre Eldense e Almeria foi no final do ano passado, 2025, pela Copa del Rey. Teve também confronto aqui, ó, pela La Liga 2 de 2025 também, né? 5-0 e foi 1-0. Vamos ver os últimos confrontos de cada um aí. Dá uma passada de olho aqui nos amistosos, ó. A Almeria venceu 4-0, 2-0, perdeu de 1-0. Isso aqui não é amistoso, não é pra gente considerar tanto, né? Já nas últimas 3 rodadas da La Liga 2, o Almeria ganhou de 3-2, empatou 0-0, né? E depois com o Málaga aqui, foi quando ele estava disputando, né, os playoffs, com o Málaga aqui, perdeu de 2-1, né, jogo que teve expulsão para ambos os lados. Vamos ver aqui em relação ao Eldense, né, como é que vinha aqui. Tem os amistosos, né, de pré-temporada, 3-0, 1-0 e 3-1, beleza? Dá mais uma olhadinha aqui nos últimos. Aqui também, ó, os números de amistosos, beleza? E assim ele finalizou a terceira divisão da La Liga, né, terceira divisão da Espanha, 3-0, perdendo para o Real Múrcia, 2-1, 2-2, 3-1. Tem bons números, né, para gols, gostei desse jogo aqui para gol, certo? E para esse jogo eu já tinha até dado uma olhada por cima, né, nessas linhas. Eu acredito que o Almeria, por ser um time querendo ou não, o Almeria, ó, disputou, né, para subir para a La Liga, né, para subir para a primeira divisão, não deu certo, né, não conseguiu. Joga em casa, acredito. Deixa eu dar uma olhadinha só na odd aqui do Almeria, como é que tá para poder vencer esse jogo. Vamos lá, Almeria. Almeria para vencer esse jogo aqui, porque acho legal. Almeria, Eldense aqui, ó. Para vencer o jogo, 1,33, dá para colocar em um bilhete para você brincar em um bingo, beleza? E a linha de 1,5 gols, 1,20. É isso. O que eu puxaria nesse jogo aqui? 1,5 gols, certo? Almeria Eldense. Acredito que a Almeria possa vencer esse jogo. Nada é certeza na vida, beleza? Então você pode pegar, por exemplo, 1,5 gols, colocar em um bilhete, Almeria em outro, ou colocar em um bilhete só, os dois, certo? Então, assim, Almeria para vencer em 1,5 gols são linhas que eu acredito que estão boas para esse jogo, beleza? Então é isso. Hoje a gente não tem muita coisa, são esses 4 jogos aí. O que foi que eu fiz?
Peguei todos esses 4 jogos aqui, peguei as melhores linhas na minha opinião, fiz uma boa do dia, né, pra mim, na minha banca pessoal. Fiz um bingo também na minha banca pessoal. E se você quiser dar uma conferida, o bilhete pronto, tanto da boa do dia, da minha boa do dia e do meu bingo, estão aqui na descrição, beleza? Tô deixando aqui embaixo também o link do grupo gratuito, para você poder acompanhar aí outras análises do dia a dia. Se você gosta de odd alta, também acompanhar odds altas, acompanhar ali ao vivo também, junto comigo, certo? E outras pré-lives e outras oportunidades, certo? E é isso, não se esquece de se inscrever, vou estar aqui junto com vocês todos os dias, beleza? Então se inscreve. É assim que você pode me ajudar. Se inscreve no meu canal aqui, deixa o like, ativa o sininho. Vamos pra cima e uma ótima semana pra gente.